Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo. E ontem, novamente, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1, principalmente, né, uma partida péssima ontem feita pelo goleiro Diego Alves, né, falhando no primeiro gol. A saída dele foi algo inacreditável, né? Já havia tomado um gol parecido contra o Rezende e agora tomando novamente num jogo importante, né? O goleiro Diego Alves, que na última partida havia dito que o seu ciclo no Flamengo estava se encerrando, então, conforme eu já havia conversado com o pessoal aí que nos acompanha, eu disse que para mim o Diego Alves, depois daquelas declarações, não poderia mais nem entrar com a camisa do Flamengo. Para mim, a partir de domingo, o Dorival tem que começar a dar ritmo de jogo para o goleiro Santos, que daí por diante tem que sim tomar a posição de titular. Muita gente vai falar, pô, Deco, mas não vejo tanta diferença do Diego Alves, do Santos. Cara, mas o Diego Alves foi contratado para ser titular. E dentre os 3 goleiros que temos hoje no elenco, para mim, é o cara da posição, tá? Falaremos sobre isso, sobre as declarações do jogador Gabigol, né? Sobre o clima que o Atlético Mineiro enfrentará aqui no Maracanã. Acredito eu que as palavras que ele utilizou foram para tentar estimular mais o torcedor rubro-negro, né? Sobre cenas lamentáveis, né, da torcida do Atlético Mineiro com cânticos homofóbicos, né, que a gente aqui se irrita, que parece que o ser humano não evolui, ok? E eu vou dar minha opinião sobre isso. Muita gente vai falar, não, aqui vai ter o troco. Eu não vejo por aí, gente. Esse tipo de situação, nós temos que ser mais superiores, né? E o nosso canto tem que ser outro. E a gente vai conversar sobre isso, tá? Também sobre assunto reforço, contratações, jogador sendo aí oferecido ao Flamengo, o Flamengo também fazendo consulta, enfim. Então tem muito assunto bacana aqui para debatermos na manhã desse dia 23 de junho, na quinta-feira. E vamos lá, você que está chegando pela primeira vez no canal Deco SRN, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, o canal do Deco. Então faça a sua inscrição no canal do Deco, tá? É importante, rumo aí aos 20 mil inscritos, tá? Então conta aí com esse crescimento desse canal aí, que tem muito conteúdo bacana lá, beleza? Então vamos lá, gente, vamos começar aqui falando sobre essa questão, né, do que houve no final da partida, né? O Gabigol deu uma entrevista e realmente nesses 2 últimos jogos parece aquilo que eu falei para vocês, que o torcedor do Atlético Mineiro encara a rivalidade com o Flamengo diferente do que a do torcedor rubro-negro encara ao contrário, né? Lá parece que os caras têm ódio, é uma coisa assim inacreditável, cara. Eu vejo isso aí como uma rivalidade normal, né? Que você tá dentro de campo, você vai duelar com o seu adversário pelo seu resultado, né? Um vai gastar o outro, né? Coisas normais do futebol, mas eu acho que torcedores rivais, que eu encaro assim, do Atlético Mineiro, às vezes passam dos limites, né? Não são todos, ok? Não são todos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas o Gabriel, quando acabou a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro, ele falou assim, vão conhecer o inferno. O Gabigol promete a resposta ao Atlético Mineiro no Maracanã, né? Ele, perguntado, né, na saída de campo, ele falou assim, a gente queria vencer, acho que mudamos a nossa postura desde o último jogo. Fizemos um bom jogo. Claro que tomamos 2 gols, mas a gente pressionou bem, fizemos um gol e agora temos um jogo no final de semana, depois vamos para a Libertadores. Quando eles forem lá no Maracanã, vão conhecer realmente o que é pressão, o que é inferno, né? Ou seja, ele estava tentando exaltar a nação rubro-negra, né? Isso aí para tentar dar um estímulo na torcida do Flamengo, né? Mas agora, tirando essas palavras do Gabigol, vem aqui as minhas críticas,
ao jogador, né? Que vem rendendo muito pouco, muito abaixo do esperado, saindo demais da área, né? Não é o Gabigol que nós conhecemos. Então, o Gabigol também precisa, né, performar melhor. E com isso, o Dorival Júnior tem que achar o melhor posicionamento dele. Mas na partida de ontem, especificamente, na minha visão, ele deveria ter saído da partida. Tá? Deveria ter saído da partida. E o que eu peço aqui, e já pedi várias vezes, é que o Dorival comece a dar chances para o menino Vitor Hugo, né? Que ele comece a olhar mais para a base. Aí o pessoal vai falar, não, botou o João Gomes titular, o Lázaro entrou, fez o gol da partida. Beleza, cara. Mas esses meninos já estão no profissional há algum tempo. Não é de hoje. O Vitor Hugo não, tá pedindo passagem. Espero que com a volta do Matheus França ele possa se utilizar também. É esse tipo de situação que a gente pede ao Dorival Júnior. E também não deixar o jogador lá no campo, né, com o nome. É isso que a gente não quer ver. Jogador com o nome em campo. Se não está performando, tem que ser substituído, que para mim foi o caso do Gabigol na partida de ontem. Foi muito mal na partida, né? O Everton, que havia começado bem também o jogo, depois caiu de uma tal maneira. Ontem, realmente, do meio para frente, o time melhorou muito com as substituições, a entrada do Lázaro, do Thiago Maia, até do Rodinei, no lugar do Mateuzinho muito mal, Arrascaeta muito mal, aquilo que a gente fala muito a vocês, jogadores têm que se cuidar fora de campo, né, gente? Tem que se cuidar, e a gente sabe que muitos deles não estão se cuidando. Não temos nada a ver com a vida particular dos caras. Mas, porra, não é possível. Eles acham o quê? Que, por mais que eles tenham sido campeões de tudo em 2019, que a torcida não vai criticar se a performance cair, principalmente porque caiu, porque não vem se cuidando fora de campo, vão cobrar sim com toda a razão. Entendeu? Mas, enfim, falando do Gabi dentro de campo, que eu já queria falar, do Arrascaeta também, são jogadores que não estão apresentando nada, e muito disso se deve à questão física, e volto a falar, por não estar se resguardando, né, fora de campo. Enfim, vamos falar aqui que houve uma resposta do Hulk às palavras do Gabigol, né? Ele falou assim: aqui tem jogador experiente, jogador de seleção que está acostumado a enfrentar pressão onde for. Aqui não tem menino. Resposta aí do jogador Hulk às palavras do Gabigol, tá? Sobre aquela questão que a gente comentou, né, de cantos homofóbicos, né, da torcida do Atlético Mineiro, ok? Falaram, né, a gente estava na Dália e ali a gente bota no mudo, né, que estava para escutar em alto e bom som essa questão aí desses cantos da torcida do Atlético Mineiro, né? O Globo, inclusive, flagrou o momento exato em que a torcida atleticana cantava: tu és time de PVIL, né? É surreal, né, gente? Durante o segundo tempo do jogo, quando o Atlético Mineiro vencia a partida por 2-0, a transmissão da Rede Globo flagrou o momento exato em que a torcida atleticana presente no Mineirão cantava: tu és time de O e C, PVL, tomar no C, Mengo. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo cobraram a atitude da CBF, tá? E tem que cobrar mesmo. Isso aí já passou da hora, né? Já basta lá na Libertadores que a gente vê o que passa quando viaja, na América do Sul. Agora no futebol brasileiro, é isso que eu falo. E aí que eu falo para vocês, né? Eles virão agora para jogar os jogos contra o Flamengo, tanto no Brasileiro quanto da Copa do Brasil. A resposta da torcida do Flamengo tem que ser dentro de campo e apoiando o time, enaltecendo o time do Flamengo, pedindo raça, pedindo disposição, né? As músicas que a nossa torcida canta, né? Em prol do Flamengo, é isso que interessa. Não esquece esses caras lá. Vamos transformar aquilo ali, né, realmente, como fala o Gabriel, no inferno, digamos assim, né, uma pressão danada da torcida do Flamengo, né, mas enaltecendo, né, a instituição Flamengo. É isso que importa para mim,
acredito que para a maioria de vocês aí, torcedores rubro-negros, ok? Vamos falar aqui também, falamos sobre essa parte lamentável, né, que é esse tipo de preconceito que não leva a lugar nenhum, né? O ônibus do Flamengo, né, foi hostilizado, cara, né, por torcedores do Atlético Mineiro à chegada ao Mineirão. É lamentável que os caras criam como fosse guerra mesmo, né? Enfim, é lamentável. Volto a falar. Torcedores do Flamengo viram, né? Isso e, sinceramente, às vezes gosto de fazer a mesma coisa, né? Enfim, cara, é o toma lá da cá, né? É o toma lá da cá que a gente realmente não gosta desse tipo de coisa, né? Que gera violência, tá? Mas enfim, torcedores criticando a postura do Flamengo em jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Falando que foi sem vergonha. Eu gostaria de saber de vocês, né, se vocês concordam aí, principalmente, né, a torcida do Flamengo reclamando bastante nas redes sociais logo depois do Flamengo ter tomado o segundo gol, tá? Depois o gol do Lázaro acabou trazendo novamente o Flamengo para dentro da disputa. Esse gol aí me lembrou muito, não esteticamente, e sim em relação à importância, né, do jogo de oitavas de final no Mineirão, né, contra um grande clube, na época era o Cruzeiro, hoje o Atlético Mineiro, e é isso, a gente fica vendo as coincidências, né, gol do Elias, né, gol do Carlos Eduardo e depois o gol do Elias no Maracanã. Só que naquela época veio o gol fora de casa que valia peso 2, né? Então o Flamengo ganhando de 1-0, o Flamengo seria o classificado para jogar as quartas de final, como aconteceu, e aí acabamos pegando o Botafogo, né? Então, cara, quem sabe é uma mera coincidência esse golzinho aí do jogador Lázaro, né? Esperamos que dê tudo certo aqui no Maracanã, tá bom? Sobre a questão do jogo, né? Do jogo em si, agora esquecendo essa parte de confusão, né? O Dorival falando aí que o Flamengo tá evoluindo, né? Evoluindo. E também falando que ele teve pouco tempo para trabalhar, né? Logicamente que ele vai colocar que o Flamengo aí está numa crescente, né? Mas falta muito ainda para a gente, sinceramente, almejar coisas grandes, tá? Coisas grandes. Então, esperamos agora que o Dorival possa contar com alguns jogadores que a gente já falou aqui várias vezes, né? Meninos novos que possam ter suas oportunidades, e vejo nesse jogo do Atlético Mineiro, do América Mineiro, um potencial enorme para que isso possa acontecer, né? Levar um Peterson, levar um Mateusão, quem sabe, né? Levar também o Wesley, lateral direito, né? Começar a dar oportunidade, né, para esses jogadores, mas não sei se ele o fará, né? Ele diz que está muito satisfeito, que ainda há pouco tempo para treinar. Uma coisa que ele falou que me chamou a atenção, que ele pode mudar o time, sim, eu acho isso bom, entendeu? Não fazer rodízio o tempo inteiro, mas na minha visão tem que ter isso, né? Ele olhar para outros jogadores, né? Por exemplo, no último jogo entrou o Vitinho, depois o Marinho entrou no decorrer da partida. Nesse jogo nenhum dos dois entraram, quem entrou foi o Lázaro, teve a sua primeira oportunidade. Então é importante essa questão aí das opções que o Flamengo tem e que possa utilizar, né, todas as opções para que todos acabem ganhando confiança para quando forem chamados, né? Vamos lá então, vamos falar aqui de outra notícia, né? Falamos do Dorival, sobre o Gabigol, sobre também o ônibus do Flamengo, sobre o jogo em si, né? Que o Flamengo
agora ganhando de 1-0 no Rio de Janeiro, no dia 13 de julho, o Flamengo levará a disputa para pênaltis, né? Se ganhar por 2 gols de diferença, aí sim o Flamengo estará classificado, tá bom? Vamos lá, né? Falar sobre a questão do PVC, cara. Mas antes do PVC, falar sobre as atuações do Flamengo, né? A gente falou do Dorival, vamos falar das atuações, né? Conforme o Globo GE falou. Atuações do Flamengo: Mateuzinho pior em noites ruins de Gabi. Andréas vai bem, Rodinei dá volume ao time, tá? Aí a nota do Mateuzinho foi 3,5, falando que errou tomada de decisão, sobretudo no segundo tempo, logo no início da etapa, atrapalhou o ataque promissor com um toque a mais na bola, depois cortou bola com uma displicência em contra-ataque que resultou no segundo gol. Andrés Pereira tem nota 6,5, né? Mais uma vez, uma figura importante no setor ofensivo, fez movimentos certos, foi um finalizador, enquanto esteve em campo e levou o time para frente. Só poderia ter caprichado num passe para o Gabigol, realmente foi no fim do primeiro tempo. Na verdade, já tinha o Arrascaeta do outro lado e preferiu o Gabigol, que era mais difícil, nota 6,5. Diego Alves errou no primeiro gol do Atlético, ao demorar a sair, para abafar o lance do Hulk, só não dá para botar somente naquele conta dele. Rodrigo Caio e Pablo, na opinião do GE, erraram também. No segundo tempo apareceu bem com grande defesa, chute de Nath, uma intervenção em bomba de ala, 5,5, tá? Então, a nota do Gabigol também chama atenção, saiu demais da área, não funcionou como armador, depois de muito tempo terminou a partida sem finalizações. Vive seu pior momento do Flamengo, nota 3,5, tá? Só para colocar aqui as notas: Diego Alves 5,5, Mateuzinho 4, Rodrigo Caio 5, Pablo 5, Felipe Luiz 5,5, William Arão 5,5, João Gomes 6, Andrés Pereira 6,5, Arrascaeta 4, Everton Ribeiro 5,5 e Gabigol nota 3,5, tá? Depois entraram Rodinei nota 6,5, Lázaro 6,5, Pedro 4,5, Ayrton Lucas 5,5 e Thiago Maia nota 6. Essa aí foram as notas, né, dos jogadores do Flamengo, tá bom? Fala agora aqui sobre o mercado da bola, né? O Jorge Jesus negando interesse em jogadores do Flamengo nesse momento, né? Segundo o jornalista Vene Casagrande, né, perguntado lá para o Jorge Jesus se ele tinha interesse no Arão, ele disse que não, e que em nenhum outro jogador do Flamengo, né, nem Bruno Henrique, nem Gabigol, nem Andréas, além do William Arão. Palavras do treinador Jorge Jesus, que está no Fenerbahçe. Então ele dizendo que não há interesse nenhum em nenhum jogador do Flamengo, tá? Sobre contratações do Flamengo, né? Todo mundo perguntando sobre contratações. E aí, né? Quais serão as contratações do nosso Mengão, né? E o Flamengo está falando em grandes feitos, né? Então vamos lá para passar para vocês. Marcos Braz revelou que o clube irá atrás de mais reforços, já que agiu pouco no início da temporada por conta de problemas com o Banco Central. No começo do ano a gente teve problema com o Banco Central, que a gente não podia ir muito no mercado. Enfim, a gente espera ainda conseguir concretizar grandes contratações com jogadores que acreditamos que ficaram muito tempo aqui no clube. Continuamos no mercado em busca de qualificar ainda mais o grupo do Flamengo para que a gente tenha um final de temporada melhor do que estamos passando nesse momento, tá? Então, essas aí foram as palavras de Marcos Braz em relação à contratação de reforços, tá? Falar do Rodinei rapidinho, né? O Denis Abraão, que é o vice-presidente de futebol do Grêmio, né, falou que entrou em contato com a diretoria do Flamengo para saber as condições para levarem o Rodinei lá para o Grêmio. O Flamengo falou o seguinte: a gente só vende e o valor dele está mais ou menos entre 2 a 3 milhões de euros, tá? Ou seja, de 10
a 16 milhões de reais. Sinceramente, vocês acreditam que o Grêmio conseguirá levar o Rodinei para lá? Não, né? O Denis Abrão já disse que difícil, é muito dinheiro, então não haverá, né? Não haverá nenhum tipo de negociação nesses moldes com o Grêmio que hoje joga a segunda divisão, tá? Hoje, agora o PVC, né, tava falando lá na Sport TV, né, e ele estava revoltado como o Flamengo gastou dinheiro com rescisões de contrato, né? Gastar 22 milhões em rescisão de treinadores é rasgar dinheiro, diz comentarista, tá? Ele estava lá ao vivo na Sport TV e aí ele fala assim: se tem mudanças de treinadores constantemente no Flamengo, o problema está no ninho do urubu. Eu não começaria com a Arrasca na função de ponta esquerda para marcar o Mariano, mas não é que seja culpa dele. Tem um acerto de equipe que o Dorival vai precisar de tempo para fazer, porque o time muda de comando a cada 6 e 6 meses, tá? Aí diz aqui, o jornalista fez questão de ressaltar que os gastos com rescisões de treinadores no Flamengo são assustadores. A questão do gasto com rescisões de contratos de treinadores é absurdo. É assustador, vou voltar a dizer, gastar 22 milhões em rescisões de contrato de 4 treinadores em 18 meses é rasgar dinheiro, e eu concordo com o PVC. Ele chegou lá no programa lá da Sport TV e rasgou uma nota de 20 reais, né? E aí ele se sentiu muito mal, veio as redes sociais, pediu desculpa, enfim, agora vai doar aí em cestas básicas, acho, 200 reais, né? Então ele pediu desculpa pela atitude dele, tá? Vamos falar aqui de um jogador, né? O Yuri Alberto, Flamengo fazendo consulta o Yuri Alberto, né? O Corinthians que está de olho nele. Além do Corinthians, né? Tem o Atlético Mineiro também querendo o Yuri Alberto, o Internacional fazendo uma consulta, tá? O interesse é uma possível negociação se dá devido à atual situação da guerra entre Rússia e Ucrânia. Sendo assim, uma nova normativa da FIFA dará aos jogadores que atuam na Rússia e Ucrânia a liberdade de se liberarem dos seus contratos e atuarem em outras equipes até metade de 2023, tá? Lembrando aí que o Zenit pagou 25 milhões de euros pelo jogador Yuri Alberto, que eu acho muito bom atleta, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu da KCRN gosto muito, tá? Vamos lá então, pra gente agora se despedir, né? E lembrar vocês que às 13 horas, mais ou menos, 13 horas, 13h15, estaremos fazendo uma live aí, né? E vai ser muito bacana, não perca aí, quem sabe trazendo mais informações do Flamengo, beleza? Então, galera, gostaria de agradecer a todos vocês, muito obrigado, né? Uma outra informação que eu colhi agora é que a questão também, acabei de colher aqui, do Vidal, que a gente vai falar mais à frente, né? O Vidal tem esses dois lados dele, né? Ele quer jogar no Flamengo, quer jogar no Boca Juniors, e o Boca estaria muito forte, até um amigo lá do Racing, né? Entrou em contato comigo e ele me perguntando, pô, Deco, tá entre o Flamengo, o Boca? Aí eu falei, cara, o Flamengo não falou mais nada, mas tem uma informação agora que o Boca estaria saindo fora dessa jogada aí. Vamos ver que o Vidal poderia estar mais perto do Flamengo. Eu preciso apurar melhor, né, com alguns amigos para saber se realmente procede essa informação, tá? O problema é que mais ninguém do Flamengo falou disso e acho que o foco está na manutenção do Andrés Pereira, né? O Marcos Braz disse que não tem nada resolvido ainda e a gente já conhece quando ele fala mais ou menos sobre isso. Beleza? Tá isso aí, galera. Não esqueça aí de se inscrever aqui no canal do Deca CRN, também no canal do Deco. Deixe seu like,
compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação. Chegando a 300 mil, sortearemos o manto sagrado. Não esqueça disso, tá, nação? Abraço a todos, até daqui a pouco. Saudações rubro-negras.